Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o César, diretor aqui da Primor Contábil e apresentador do Linha de Frente, que é um podcast aqui da Primor Podcasts. Estamos no nosso 14º episódio com um tema hoje bem legal, que é Simples Nacional. É um tema que você que é empresário certamente já ouviu falar, é um regime tributário aí que a maioria das empresas do Brasil estão enquadrados. E a gente vai esmiuçar, falar muita coisa dele aqui hoje. Para isso eu trouxe aqui duas pessoas feras no assunto, que são colaboradores aqui da Primor. Vou deixar eles se apresentarem. E vai lá, galera, se apresentem aí. Fala um pouco para a galera de vocês, da trajetória de vocês aqui na Primor. E sobre um pouquinho desse tema que a gente vai falar hoje aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauã, sou fiscal aqui do Grupo Primor há quase 4 anos já. Tenho 22 anos, já sou formado em Ciências Contábeis, pela FASEC de Cianorte. E um setor muito abrangente aqui, Beleza. Fala, Matheus. Fala pessoal, sou o Matheus, tenho 20 anos, completei 1 ano aqui no escritório agora no começo desse mês. Faço administração, estou no 4º ano, então me formo agora. Desde que ingressei no escritório, já atuo no departamento fiscal, então já tem 1 ano aí que estou aprendendo mais sobre. E o Simples Nacional, desde que eu entrei, é a área que eu estou atuando. Então... Bacana, legal. Então, antes de a gente falar do assunto aqui, eu já quero agradecer a presença de vocês. E aqui eu tenho o costume de receber os meus convidados com uma salva de palmas. E a produção me ajuda, a produção já sabe, Me ajuda aí, produção. Obrigado pela presença. Então, beleza. Vamos falar agora sobre o tema, de fato, Simples Nacional. Afinal, o que é o Simples Nacional, gente? Simples Nacional, a gente veio falar... Hoje a gente já teve um podcast falando sobre MEI, que também é um tema muito atual. Temos muitos MEIs, Então, Sim. A gente entende hoje que o MEI é uma fase, inicial ali para uma pessoa que depois quer ingressar, ali no regime mais alto. Quer migrar. Isso, quer fazer a migração. Mas afinal, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional nada mais é que um regime unificado e simplificado ali do recolhimento de tributos. Com isso, a Receita Federal concede aos contribuintes que utilizam ele ter uma apuração de forma mais, podemos dizer, mais simplificada ali, recolhimento, com a guia mensal, ou seja, todos os tributos dentro dessa guia, Certo. E também ali é um benefício também, porque as alíquotas são bem mais reduzidas do que os outros regimes tributários que a gente tem disponíveis ali para ser optados. Ou seja, é mais para os contribuintes que estão iniciando as atividades ali, ou migrou, do MEI para ME. Sim. A gente sabe, Matheus, que hoje o Simples Nacional ele ainda é barato, Sim. Só que assim, hoje, se a gente for falar na questão de degrau, sempre eu tento explicar para clientes assim, se você vai iniciar uma empresa e não fatura de fato muito, a pessoa começa como MEI, que é o primeiro degrau. O segundo degrau, então, pelo que o Cauã falou, seria já, de impostos mais baratos, seria o Simples Nacional? Isso, seria o Simples Nacional. Por conta dessa facilidade, ele vem justamente para facilitar a vida ali do empreendedor. Uhum. Então, ele faz esse recolhimento unificado. Então, assim, ele recolhe menos tributos. Então, a empresa ele consegue melhorar a vida financeira da empresa com esses recolhimentos inferiores, seus impostos. Uhum. Bom, teve gente que já me falou que o Simples Nacional não é simples. Talvez ele se torne simples realmente pela questão do cliente lá na ponta, ele pegar e fazer o pagamento de uma guia só. Isso. Então, beleza. Então, acho que meio que é isso, simples, Mas para chegar nisso tudo, quando a gente fala de produto final, beleza. Mas muita coisa tem que ser analisada antes, de fazer esse imposto, Certo. Então, dentro do Simples Nacional, a gente fala... existem faixas, Vocês falaram de faixas. Como que é dividido isso hoje? Basicamente, dentro do Simples Nacional, primeiramente são os anexos. Certo. A gente possui 5 anexos atualmente, e dentro de cada anexo possui 6 faixas ali, que podemos dizer que vai distinguir a tributação da empresa, certo? Então, na primeira faixa, a gente possui comércio, Então, tudo que envolver revenda ali, comercialização de produtos é enquadrado nessa faixa. A segunda, é indústria, fabricação de produtos ali, Certo. é enquadrado na
Nessa segunda no faixa. segundo anexo ali. Aham. Segundo anexo. Isso. Então, o restante, que é o anexo 3, 4 e 5, são os serviços, né? Os prestadores de serviço. Né? Que tem umas diferenças ali dentro desses 3 anexos ali. Né? Que a gente atende muito, né? Prestadores de serviço. Certo. Então, dentro do anexo 3, são os prestadores de serviços gerais, né? Com a alíquota ali, que acaba sendo a início, né? Do Simples Nacional. 4 ali são algumas, podemos dizer, exceções, né? Por exemplo, prestadores de serviços de construção civil, advocacia. Isso, é isso que eu ia falar. Eu lembro que a gente tem um cliente aqui que eu atendi, né, diretamente, que ele é um advogado, né? Ele tem um CNPJ. Geralmente os advogados, eles atuam muito no CPF, né? Então, alguns outros que às vezes tem um escritório maior ou acaba ali optando pela PJ, o advogado ele entra no 4, né? Exatamente. Certo. Aí depois tem o 5, né? Isso, e o último anexo, que é o 5, né? Que é o temido fator R. Isso aí a gente vai falar dele mais pontual depois, né? Isso. Tá. Então, primeiro anexo, comércio. Isso. Segundo, Indústria, indústria. 3 e 4 e 5, prestadores de serviços. prestadores de serviços. Daí, dentro desses de serviços, tem algumas diferenças. Exato. E qual que é a faixa inicial de imposto para eles? Comércio, indústria, né? Vocês conseguem pontuar qual que é mais caro, mais barato? Como que funciona isso? Deixa eu iniciar falando do comércio, né? Referente ao comércio, ali que está um pouco reduzida, né? Por quê? Por conta da revenda, né? Tem o custo ali da aquisição dos produtos, das mercadorias, para fazer a revenda. E dentro do Simples ali, a alíquota inicial para a venda é de 4%. Tem alguns estados ali da federação aqui do Brasil que tem isenção de semestre que acaba sendo um pouco menor essa alíquota. Ou seja, fica menos que 4%. Com uma alíquota bem, assim, podemos dizer, reduzida, né? Em decorrência dos demais regimes tributários, né? Que é muito mais alta. Certo. E prestadores de serviço, Matheus, que é outro nicho que a gente atende muito também. Como que funciona essa questão das faixas ali, né? Então seriam aí do anexo 3 ao 5, né? Então a faixa inicial ali, que seria o faturamento anual até 180 mil, inicialmente é de 6% a alíquota. 6%? No anexo 3. Isso. E daí no anexo 5 é de 15,5%. Daí como existe o benefício do faturamento, que a gente vai falar mais à frente, essa alíquota pode ser reduzida também para os 6%. Certo. E seria inicial. Tá. Então, se a pessoa fatura ali 180 no ano, então, se a pessoa fatura ali 10 mil reais por mês, ela vai pagar 6%. Isso, né? ainda está se enquadrado né? na primeira faixa de faturamento. De DAS, né? Isso. DAS é o imposto, né? O documento de arrecadação do Simples. Exato. Isso, né? Nacional. Esse DAS, né? Que é o imposto unificado que a gente falou. O que tá? É um imposto só. Mas na verdade não é um imposto só, né? São vários impostos numa guia só. Isso. Tá, o que entra dentro desse DAS, né? O que tem dentro ali? Basicamente assim, a Receita Federal, né, tentou simplificar o Simples Nacional, né, que é para ser simples de fato. Então, dentro dessa guia, né, a gente tem a composição de todos os impostos federais, né, que basicamente 4 os impostos, né, que é PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda da pessoa jurídica, e mais o outro, né, que vai se referir ao ICMS, quando tiver atividade de comércio, né, ou até mesmo o ISS, né, quando tiver a prestação de serviços ali. Certo. Basicamente desta forma. Além, né, por exemplo, se tiver uma prestação ali de indústria, né, vai incidir o IPI também, né, daí é uma regrinha um pouquinho diferente ali, mas a mesma lógica também. Tá. E isso tudo a gente faz aqui, né? A gente apura, né? De acordo com a nota que o cliente faz lá, a gente apura. E até a gente fala desses impostos, só que são variáveis que, por exemplo, de acordo com o estado, né, às vezes tem algum benefício em um estado, então vai ter ali uma alíquota reduzida. O ISS, o ICMS, às vezes o ISS retido ali na hora da prestação, então varia de acordo com o documento fiscal, que é o fator gerador do DAS. Então, a partir do documento fiscal, tem que ser analisado o documento para daí fazer o cálculo do DAS. Ó, tem uma coisa aqui que eu peguei que eu acho que vai fazer muito sentido, porque eu sei que a gente tem cliente, tá? Que presta serviço para o exterior. Certo. Bastante. Sim, Então, Matheus, você citou, né, Matheus, que tipo, começa ali a 6%, né? A faixa, via de regra. E quando é para o exterior? Quando a pessoa, né, porque hoje está muito comum, né, com
com a expansão, né, da internet, tecnologia, é muito comum que hoje as pessoas prestem serviços, né, fora do Brasil. Sim. Tá, como que funciona isso? Como que tipo, dá para legalizar a empresa? Dá para ser simples? Né? Como que é o imposto disso? Dá para ser simples, sim. Então, ali, geralmente, são prestadores de serviço, né? Que prestam serviço para pessoas do exterior ou outras pessoas jurídicas também do exterior. Então, na hora de emissão do documento fiscal, tem que ser identificado que esse tomador ele é do exterior. Então, daí, esse ISS ele não vai ser exigido pela prefeitura. Por conta que o ISS, então, não vai ser pago na guia do DAS. Então, daí a alíquota já reduz para 3,5%. É caracterizado exportação de serviços. Certo. Por isso que a gente tem isenção de alguns impostos. Né? Aham. Por exemplo, da municipal, né, que é o ISS, Certo. conforme o Matheus citou. Aham. Então quer dizer que se você presta serviço para o exterior, você não vai pagar 6%, vai pagar menos ainda que 6%. Menos. A alíquota inicial é basicamente, conforme ele mencionou, 3,05%. Caramba. Basicamente, um pouquinho mais da metade. Então é muito barato. E geralmente é até um erro. Né? Se você presta serviço para o exterior e está recebendo aí em dólares, em euros, e isso está na sua pessoa física, a alíquota do imposto de renda é 27,5%. A gente está falando aqui de 3,5% na faixa inicial. Gente, Na verdade 3,05, né? 3,05%. Não chegou nem ainda em 3,5%. Cara, assim, realmente é perder dinheiro, né? Porque é muita diferença, né? Então, se a gente comparar 3% para arredondar, é 27,5%, a gente fala de 24,5% de imposto a mais, né? É muita coisa. Então, e não é difícil, né? Tipo, a legalização de uma empresa simples nacional é rápida. Se você é um prestador de serviço, a gente consegue dar o benefício de sede virtual, né? Hoje existe sede virtual. A abertura de empresa, tipo, 5 dias está com a empresa aberta, né? Mais 5 dias ele está emitindo nota já. Então, compensa pra caramba, a verdade é essa, né? Show de bola. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre exterior? Que vocês lembrarem? Vocês lembraram aí? Só para complementar, basicamente no exterior, né, essa alíquota reduz, sim, mas além do ISS, que é isento, tem também 2 impostos federais, que é PIS e COFINS. Por isso que a gente consegue chegar nessa alíquota ali de... ISS, PIS e COFINS, né? Isso, PIS e COFINS federal e ISS é municipal. É por isso que a gente consegue chegar nessa alíquota ali, né, menor. Né? Outro detalhe, né, é bem raro, mas tem municípios, né, que são muito exigentes. Então, para formalizar a exportação de serviço, você poder recolher ele de forma formal no DAS, né, não recolher no caso, né, ser isento desse imposto municipal, tem que realizar determinados processos administrativos, né? Mas isso depende de município para município, né? A maioria é bem ali já antenado na lei, já tem essa função já no próprio portal, né? Exportação. Outros não. Né? A gente tem alguns exemplos, né, que já aconteceu no escritório. Certo. O que pode acontecer também é que talvez em prefeituras que são menores, vamos assim dizer, né? Que daí não tenha ninguém que exporte serviço, né? Às vezes como eles não lidaram com a situação, talvez seja novo, então por causa da resistência, né? Não mesmo tem uma lei já específica. Sim, né? Até a falta de domínio mesmo da lei, né? Porque assim, é difícil, né? A gente sabe que prefeituras, como eles trabalham, né? Se realmente não tem aquilo ali de fato, eles têm mais coisas também para fazer, eles não vão dar atenção, né? Quando acontece o caso, aí que eles vão, de fato, correr atrás, né? Bom, mas o que eu posso falar também é que na nossa sede virtual isso já não é um problema mais, né? A gente já consegue isso de forma bem facilitada. Isso. Bom, a gente tá falando de Simples Nacional, né? Falamos aqui dos anexos, né? Que tem 1, 2, 3, 4 e 5, né? Tem indústria, comércios e serviços. Falamos dessas faixas, né? A partir de quanto eles começam a pagar. Mas assim, até quando uma empresa pode ser simples, né? Tipo, não é para sempre, né? Então, a gente até brinca porque eu falo aqui que se eu queria pagar 1 milhão de imposto, né? Porque se quer dizer que eu estou pagando 1 milhão de imposto, quer dizer que está faturando. Mas Simples Nacional, né? Até quando a gente pode ser simples, né? Até quando o cliente pode ser simples? Olha, basicamente o limite, né, fiscal ali do Simples Nacional é 4.800.000 por ano. Só que
a gente tem muitas variáveis a ser observadas, né? Por exemplo, o sublimite de cada estado, né, do Brasil, Uhum. né? E também, por exemplo, somatória, né, de porcentagem em quadro societário, né? Tudo isso influencia, né? Então, muitas questões variáveis, né? E por isso que a gente sempre tem que acompanhar o faturamento ali dessas empresas, né? Para que não chegue, por exemplo, no sublimite, né? Que a Certo. gente tem, assim, acaba sendo mais oneroso, podemos dizer assim, por conta de recolhimentos à parte que precisam ser feitos. Assim, mas tudo isso varia de estado para estado. Certo. Então tem. Pera aí, então nós temos limite de Isso. 4 milhões e 800 federal. Isso. Só que daí tem que 4.800.000. ser observado um sublimite estadual. Isso, tem leis estaduais, por exemplo, o recolhimento do ICMS. O seu limite pode ser, às vezes, inferior do federal, que seria para o recolhimento do DAS. Certo. Então, no momento do recolhimento do DAS, esse ICMS, por exemplo, vai ter que ser recolhido à parte fora do DAS. Certo. Então, ali para o Estado está recolhendo esse imposto. Tá, é como se fosse meio que um benefício. Tipo, até essa faixa você paga o ICMS incluído e a partir dali pra frente já não é mais. Isso, tem que fazer o recolhimento por fora do DAS, Separado. nesse Exato. caso. E o recolhimento é do ICMS normal, ou seja, vai estar recolhendo o ICMS como uma empresa de regime normal, né? Que é, por exemplo, lucro presumido e lucro real, Entendi. que a alíquota é bem mais alta ali Certo. do que do Simples Nacional. Então, quer dizer que, tipo, nessa hora, quando a pessoa, né, quando o cliente está chegando ali nessa faixa, daí a gente já começa a observar. Porque talvez o Simples Nacional não seja mais... Compensatório. Isso. Às vezes, uma mudança de um regime para um lucro presumido, lucro real, às vezes vai ser mais vantajoso. Certo. Então, Certo. Ó, eu sei que a gente tá falando de Simples, mas assim, eu acho que existe uma mística em volta de presumido, né? Lucro presumido, ou lucro real até, né? Muitas pessoas falam assim, eu quero ser simples. Quero ser simples, porque simples é simples e eu quero ser simples. Mas aí, chega uma hora que, chega numa situação dessa, que não compensa financeiramente mais. A pessoa, de fato, ela meio que é obrigada, se não quiser perder dinheiro, a pular para outro regime. Sim. Só que existe muita resistência. Tipo, é um bicho papão desse jeito também, os outros regimes? Olha, não. Só o lucro real assim, acaba sendo um pouquinho mais complexo, né? Envolve muita contabilidade, né? Tem que ser algo mais alinhado ali. Certo. Mas assim, o lucro presumido, basicamente, não é difícil, né? É um regime bem, assim, podemos dizer, simples, né? De ser trabalhado também. Aham. acredito que a diferença principal seja a questão das obrigações fiscais e contábeis. A empresa do Simples como o próprio nome já diz, é bem simples o Certo. recolhimento ali, a questão. Já as empresas normais, é um pouco mais complexa essa questão dessas obrigações que ela tem, as entregas mensais ali. E muito disso também acaba sendo nós mesmos, né? Sim, Aqui é tipo a isso. contabilidade que acaba... Que faz a prestação de contas, né? Para o cliente talvez mude muito pouco no presumido, né? Talvez no real dê um pouco mais de trabalho, realmente, tipo, não é que é difícil, é que é trabalhoso, né? Trabalhoso. Acho que a verdade é essa, o Simples ele tem essa situação que ele, de certa forma, né, não é regra, mas acaba exigindo um pouco menos, né, talvez. Você falou também de somatória de quadro societário? Isso. É que assim, no Simples Nacional já é um benefício você estar nesse regime, né? Com a alíquota reduzida. E tem algumas, podemos dizer, regras, né, a serem seguidas, né, quando, por exemplo, o sócio ali possui mais que uma empresa no Simples Nacional. E a depender da porcentagem ali do quadro societário, o faturamento dessas duas empresas soma, né, e entra da que a gente acabou de mencionar sobre o limite do Simples Nacional. Tem também o sublimite estadual. Entendi. Então é outro detalhe a ser observado, né, que é muito importante. Né? Por exemplo, se a gente não levar isso a sério, pode ser que uma dessas empresas se enquadre, né? Ou o grupo Certo. delas, né, a depender. O que acontece de fato, às vezes tem muitas pessoas que tem mais de uma empresa, Mais né? de uma. Sim. Então daí tem que observar o faturamento das duas para ver se não vai dar problema. Ou mais, né? Duas ou mais, Sendo o próprio empresário, né, sócio administrador delas, né? né? Certo. E um outro ponto que acho que é importante ressaltar, quando acontece esse desenquadramento por questão ou do faturamento ou do limite dos sócios, geralmente ocorre que ele é retroativo. Então você desenquadra, por exemplo, desde o começo do ano, e você tem que fazer o recolhimento dos impostos, geralmente com multa e juros, sobre o valor original que seria na época, e você no Sim. regime correto. Então por isso tem que ficar muito atento a esse ponto, se está correto. Isso. Então, olha a importância de ter realmente uma assessoria, né, que realmente acompanha, que enxerga e observa
pontualmente ali o que você paga, né? Não é só apertar um botão e calcular, né? Realmente, porque numa dessa, né, tá ali tendo multas, juros e perdendo dinheiro, né? Que é o que a gente fala aqui na Primor, porque a gente trabalha, a gente, né, sempre reforço isso, a gente trabalha com pessoas, né, com os sonhos delas. E a gente sabe que por trás do CNPJ tem um CPF, que nesse CPF a pessoa tem família, tem filho, né? E esse, tipo, erro, né, essa falta, e não enxergar isso, custa dinheiro, talvez um dinheiro que você usaria para, né, fazer uma viagem com sua família, comprar comida, né? Então é muito sério realmente, né? A gente não brinca com isso. Beleza, agora vamos falar do danado, Fator R, né? A gente citou um pouquinho ele ali quando a gente falou dos anexos, né? Falamos ali que os serviços, né, faixa 3, 4 e 5, são para empresas de serviço, e a 5 especificamente trata do Fator R. Que é isso, pelo amor de Deus? Olha, o fator R nada mais é que essas atividades ali, que podemos dizer que a Receita Federal que classifica assim que precisa desenvolver ali, né, um intelecto para a prestação delas, ou seja, por trás dessa prestação de serviço tem que ter uma formação técnica ali, né, acadêmica e afins. Né? Por exemplo, que a gente atende muito aqui, né, profissionais liberais, né, profissional da saúde ali, fisioterapeutas, médicos, dentistas, por exemplo, os profissionais de TI, né? A TI, explodiu o TI, hein? A gente tem bastante profissional de TI aqui. Muito, né? Ou seja, profissional que faz desenvolvimentos de sistemas, jogos e afins, né? São todos esses profissionais. Ou seja, ela classifica, né, que tem que ter essa, assim, tem esse, podemos dizer, essa alíquota mais onerosa, certo? Então, consequentemente, ela, podemos dizer, obriga ao contribuinte que tire uma receita de folha, né, ou seja, prolabore, proporcional a esse faturamento. Né? Por quê? Porque tem um intelecto ali por trás dessa prestação, tem que ter o recolhimento de INSS proporcional ao faturamento, né? A atividade daquele profissional. E, basicamente, a regra é o quê? É 28% do faturamento mensal ali. Certo. Né? A proporcionalidade do cálculo, para a gente achar o prolabore. Então, a gente aplica percentual sobre o faturamento, a gente acha o prolabore. Então, essa seria a receita de folha daquele mês. Para quê? Para que a gente se enquadre, né, nesse fator R, né? Ou seja, estando proporcional, a gente consegue reduzir a alíquota, reduzir a carga tributária da empresa. De 15,5%, né, que é a alíquota inicial, a gente consegue retornar para o anexo 3, né, voltar para 6%. Ah, tá. Então, tipo assim, é um negócio que pode ser, mas pode não ser. Exatamente. Isso, ele é variável, que como o Calma explicou, tem que ter essa retirada de 28%. Só que ela considera os últimos 12 meses. Então não adianta você fazer a retirada em um mês se nos próximos meses você não acompanha o seu faturamento. Entendi. Então essa retirada tem que ser proporcional. Tá. Então, realmente o simples não é simples, né? E esse fator R é um pouco mais complexo ali. Certo. Por isso que a gente tem um acompanhamento mensal com todos esses profissionais, essas empresas, né? Então tá. O anexo 5, que é o fator. O anexo 5, que é a alíquota que está enquadrada nesses profissionais da saúde, né? Que você falou que usa intelecto, né? Traduzindo, se você estudou para trabalhar, você vai pagar mais. É isso. Basicamente Então, isso. então o profissional de TI, o médico, enfim. E esses caras, naturalmente, a faixa de enquadramento deles é o 5, Exato. Isso. que a primeira faixa é 15,5%. Exato, inicial 15,5%. Faturando De até, cara. De faturando cara, até 180 podemos mil. dizer que é mais que o dobro do que do anexo 3, né? Certo. Aí, conforme o Matheus disse, né, até na primeira faixa de faturamento, que é de 0 a 180 mil por ano. Sim, sim. Após a primeira faixa, da segunda até a sexta, essa alíquota vai variar, né, Então, conforme são 6 faixas. São Certo. 6 faixas dentro do anexo. Certo. Então, após a segunda faixa até a última, essa alíquota é variável. Entendi, ela vai mudando. Vai mudando conforme sua receita acumulada da empresa. Certo. Tá. Então, 15,5. Mas, pelo que vocês falaram, ele não pode entrar, considerando que é a primeira faixa, considerando que é um profissional que fatura ali 15 mil por mês. 10 mil por mês, para a gente arredondar a conta. Naturalmente, ele pagaria R$ 1.550 de imposto. Né? Mas quer dizer, então, pelo que vocês falaram, que se ele tiver uma folha de pagamento que, claro, nas médias, né, mas para exemplificar, atinja 28% desse faturamento, ele não paga 15,5? Não, reduz para 6. Daí, então ele sai da faixa do anexo 5. Isso. Daí ele sai do anexo 5, vai para o anexo 3, pagando 6%. No caso, no nosso exemplo, né, de 10 mil, pagaria R$ 600
no DAS. Certo. mensal. Naquele Ao invés mês. de 1.550. Isso. naquela competência. Mas tudo isso, né, conforme já conversou, tem que ser acompanhado mensalmente para que as próximas também fiquem proporcional, né? Sempre tem que ter a proporcionalidade do cálculo. Certo. Se não tiver acompanhamento, algum desses meses vai dar ruim. Pode falhar, né? Falhar e não ficar proporcional. E pagar mais que o dobro de imposto, né? O simples ele realmente compensa, né? Em algumas situações, na maioria das situações, né? Porém, quem é fator R ele tem essa tensão. E nós temos muitos clientes de fator R aqui, Muitos. A gente atende muitos. e todos eles geralmente ficam nessa faixa de 6 porque a gente cuida disso aí. Exatamente. Outros, né, acima é por conta do faturamento, mas a Certo. maioria, assim podemos dizer 98%, salvo exceções, né, mas 98% é o anexo 3, né? Porque a gente sempre frisa ali, até mesmo no início ali, quando o cliente entra com a gente no onboard, sobre a importância de retirar o INSS, né? Fazer a retirada de Prolabore. É assim, além de contribuir com o INSS, né, vai ter essa redução da carga tributária, Sim. né? Que é basicamente 15,5% menos 6%, né? Voltando para 6%, é 9,5%. É quase 10% de imposto, né? É muita diferença. É muita diferença. Bastante. Caramba! Então, pessoal aí, ó, que é Fator R, né, que é nessa categoria que Cauã e Matheus falaram, prestar atenção. Né, prestar atenção porque, né, você pode pagar mais imposto, né? Muito mais. Nesse caso não é nem mais, é muito mais. Muito mais do que deveria, né? Tá, a gente falou dos enquadramentos, falamos do DAS, né? O que forma, né, esse imposto natural. Você faturou, emitiu nota fiscal, né, a gente vai fazer ali a apuração e vai emitir o imposto para a pessoa. E o que acontece, tipo, se ela não pagar, Matheus, se você Certo. quiser pontuar para a gente, que se ela não pagar o DAS? A apuração do DAS ela é sempre referente à competência anterior. Então, a gente faz o fechamento, o vencimento dele é sempre no dia 20 do mês subsequente. Tá. Então, a emissão do documento fiscal. Que o documento fiscal, então, é o fator gerador para o DAS. Certo. Então, a partir ali, vence todo dia 20. Venceu, você não pagou, ele começa a gerar multa e juros. A multa e juros aí pode ser diário e todo dia tem a correção e o mensal também. Então, ali, Sim. conforme vai vencendo, só que aumenta o valor do DAS. Tá, não pagou um. Aí passou outro mês, não pagou outro. Aí passou outro mês, não pagou outro. Aí não pagou no outro, nem outro. E acumulou lá 10 DAS. Tipo, não é daí só multas e juros, né? Qual é o problema maior que daí que essa pessoa pode ter, que essa empresa pode ter, de não pagar tudo isso? Olha, depende muito de situação. Cada caso é um caso, né? Mas assim, podemos dizer situações que acumulam dívidas, né? Primeiramente, notificação da Receita Federal. Chega no portal do contribuinte que é notificado a recolher, né, aqueles tributos em atraso ou até mesmo realizar um parcelamento, que a Receita Federal também concede Certo. esse tipo de acerto, podemos dizer assim. Né? Por quê? A depender de cada período, por exemplo, final de cada ano, se não deixar a empresa regularizada, corre risco de até mesmo perder o Simples Nacional. Né? Ser excluído do Simples Nacional, né? E não tem outra coisa a ser feita. Tem que optar por outro regime, por exemplo, lucro presumido. Né? Que daí, tipo, acabaria não sendo compensatório. Compensaria o simples, mas daí porque ele não pagou, ele é excluído. Exatamente. E a maioria dos casos não compensa outro regime, até mesmo por conta de faturamento, né? E outras variáveis que também tem dentro disso, Sei. né? E além disso, né, inscrição em dívida ativa, né, CADIM aberto, né? Todos esses fatores aí O problema fica bem maior, fica né? bem maior, né? Então, E depois, se a pessoa foi desenquadrada, e se ela quiser depois voltar pro simples, o que ela tem que fazer? olha, para voltar para o Simples, tem que regularizar todas as pendências. Tanto pendências ali envolvendo impostos, obrigações acessórias, tudo que tiver em aberto tem que ser regularizado. Porque no pedido do Simples é feita uma varredura, né? Além da Receita Federal, né, no âmbito federal, pesquisar na Receita Federal faz esse levantamento, né, de dívidas municipais, estaduais, né, do contribuinte da empresa. Né? Então, tem que estar tudo em ordem, podemos dizer assim, né, para que Certo. vote-se essa opção pelo Simples. E essa opção também ela é anual, né? Anual, exatamente. Se no final, assim, no final do ano perdeu, não conseguiu, né, se adequar ao Simples naquele outro ano,
O ano e calendário inteiro você é obrigado a optar por aquele outro regime Certo. tributário. Aham. Aí, tipo, ela teria que regularizar durante o ano, que daí ela não é simples, para daí no outro No outro ano, ela pedir o simples. fazer a opção pelo simples, né? E até ser deferido. Tem isso ainda, né? Não é só pedir, né? Tem Exato. que passar por análise. Tem essa análise da Tudo Receita isso. Federal aí. Bom, então, pague seus impostos, viu? Ó, o Matheus falou uma coisa bem legal sobre nota fiscal, né? Que quando a gente vai calcular o imposto, o fato gerador para o DAS é a emissão do documento fiscal, Isso. né? Então, talvez, às vezes, pessoal, eu vendi aqui, tipo, como que eu vou pagar imposto disso? Então, tipo, é o documento fiscal, né? É natural que é a nota fiscal, que hoje ela é eletrônica, né? Mas nós temos até alguns casos aí que a gente pegou, que algumas receitas de estado estão fazendo alguns cruzamentos, né? Tem uma galerinha aí que faz umas vendas, faz uns recebimentos de alguns tipos aí que vocês vão falar e não emite nota, né? O que vocês podem me falar sobre a emissão da nota, a emissão e também de quem não emite, né? E com os tipos de pagamento hoje que a Receita está cruzando. Então, acho que o primeiro ponto que é importante ressaltar que é a obrigatoriedade da emissão do documento fiscal ali no momento da prestação do serviço ou da venda. Então, existe Certo. essa obrigatoriedade. Aham. Então, essa nota fiscal, como eu disse anteriormente, é o fator gerador, né, para o imposto, que tem acontecido com alguns clientes, que é, por exemplo, do comércio, né? Fez a venda ali, recebeu por fora um Pix, não emitiu uma nota, não fez nada. Então, a Receita está cruzando esses dados dos recebimentos com o que você declara ali no PGDAS mensal. Então, por exemplo, lá ele declarou que recebeu 5 mil, emitiu 5 mil de nota, porém de recebimentos teve 8. E esses outros 3 mil, de onde que veio? Porque você não emitiu o documento fiscal. Certo. Então acontece esse cruzamento. No Pix. No Pix ou cartão de crédito também, é bastante recorrente esses casos. Nossa. É algo importante. Tem que sempre estar alinhado essa questão de recebimento com saída. Cara, e hoje, cartão e Pix hoje acho que é os meios mais Utilizado. comuns, mais utilizados de pagamento. né? Cara, pra você ver, né? Então, o do cartão de crédito pra mim não é novidade, porque eu tinha essa noção de que a Receita cruza, né? A gente tem também já um problema com o cliente, né? De não emitir nota, né? E vender muito no cartão, daí cruzou ali, né? Cadê a emissão? Isso que o Matheus falou. Mas o Pix pra mim é novidade. Até o Pix também, o Pix está sendo cruzado agora. Sim. Cara, e virou febre. Pix é febre, né? Sim. Hoje todo mundo recebe Todo mundo por Pix, tem. né? Até o pedinte ali, o garizinho tá ali, né? Falou, né? Pedindo, dá um dinheirinho pra mim aí. Tem um QR Code, Tem- você lê o Pix dele. Não, porque é bem comum realmente, né? Então tem que ter muita atenção, né? Muita atenção referente a isso. A nota fiscal, hoje, claro, hoje ele é eletrônica. Não era assim antes, né? Então a gente sabe que antes existia, de certa forma, uma brecha maior para... Sim, para poder, digamos, não emitir os documentos fiscais, né? Ou até mesmo segurar, podemos dizer, a emissão, né? Lançamento, né, do fato gerador ali para outra competência, né? Ou seja, recolher fora do período ali que foi o original, né? Né? Que acontecia, né? Hoje em dia é quase extinto isso, né? A gente orienta, né, que faz sempre o correto, né? Teve o ato ali da venda ou da prestação de serviço, já emite a nota fiscal. Tem que ter a emissão. Emitiu? Ok, aí recebeu o valor ali na conta PJ, né? Eu acho que, cara, a Receita não é boba, né? Eu acho que ela faz tudo isso, todas essas mudanças, né, que vem acontecendo. Claro, o Pix é um excelente benefício, né? Ajuda muita gente. Só que também eles não iam fazer nada de graça, né? Ó, tá vendo? O resultado tá aí, né? Cruzamentos. Nota fiscal eletrônica. Tipo, hoje eu não vejo o mundo sem nota fiscal eletrônica, né? Eu não vejo, tipo, a gente fazer as coisas sem nada eletrônico, assim. Mas quando era manual, existia mais sonegação. Veio uma facilidade pra gente fazer a nota, Exato. mas também aumentou a fiscalização. Tudo isso de forma automática, tipo, não exige pessoas, né, para fazer aquilo. Automático. Então emitiu nota ali, a Receita já sabe, recebeu no Pix ali, a Receita já sabe, cruza, e se não tiver certinho, meu amigo, né? E acho que a tendência é cada vez mais isso se afunilar, né? Eu não sei mais, na verdade, o que eles podem fazer para deixar
aumentar essa fiscalização. Mas eles vão dar um jeito, eu acho. Sim, sempre tem, né? Sempre, assim, todo mês a gente sempre tem algo assim, né? Que os clientes sempre perguntam, olha, situação tal aqui, ó, sempre envolve receita estadual, né? Então, isso depende muito de estado para estado. Tem umas que são muito rigorosas, outras nem tanto, né? Mas sempre bom estar alinhado a esse ponto, né? Certo. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou pedir para vocês deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo, para pessoa que às vezes que é simples ou que tem algum tipo de medo, que vocês podem deixar de recado para eles, ou de regularização, ou de impostos, ou tipo de tranquilidade aí. Deixo esse espaço para vocês dar essa mensagem final para a galera. Olha, Simples Nacional, né, é um regime muito unificado ali para o empresário, mas assim, tem outras variáveis a serem estudadas também, mas tudo isso, né, tem que ser feito planejamento com antecedência, planejamento tributário ali, né, ter podemos dizer, uma provisão, né, de tudo a ser feito, né. Mas assim, é sempre bom, né, conforme a gente tratou hoje nessa conversa, manter o recolhimento dos impostos em dias, né, alinhado com o documento da emissão, né, dos documentos fiscais, né, para que não cause nenhum problema, né, e o contribuinte seja em dia ali, né, com suas obrigações, né, em pagamentos, né. Então, é muito importante isso. Legal. Isso, então, acho que complementando a fala do Cauã, né, e a nossa conversa, o Simples Nacional ele veio para ajudar a vida do empreendedor, apesar de não ser tão simples, né, como a gente foi falando, tem muitas variáveis que interferem, mas ele está aí para facilitar o recolhimento desses impostos e também a importância da emissão dos documentos fiscais, né? A gente citou que a Receita, cada vez mais, ela tem meios de fiscalização mais eficientes. Então, essa questão de sonegação tem que tomar muito cuidado, porque eles podem estar acabando entrando na malha fina. Sim. Não, legal. Agradeço a mensagem, né? O aviso, né? E junto com isso, eu quero deixar também para você, para não ter medo, né? Embora tenha tudo isso, existem os riscos, a Receita existe, né? Ela está olhando, só que não tenha medo, né? Se você tem um negócio, é melhor regularizar, né? Melhor correr atrás, ter ali, pagar o imposto, ninguém vai fugir de pagar, todo mundo vai pagar imposto. Então, que isso seja feito de forma correta, né? Para que realmente você não tenha problema. Existe sim meios de você pagar poucos impostos, pagar realmente o suficiente, economizar o máximo e ainda assim ter sucesso, ter lucro e não ter problema. Existem meios, tá? Então, não se preocupe, né? Conte com assessoria especializada, procure bons profissionais, que isso vai acontecer, tá? Pessoal, agradeço vocês, para fechar uma salva de palmas, mais uma vez. Legal que agora a produção não precisa nem pedir mais, eles já estão ligados na parada aqui. Né? Galera, quero agradecer, né, vocês que estão assistindo, vocês que assistiram até aqui. Ficamos por aqui e até o próximo Linha de Frente.